Então acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo, que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Querido Deus, bondoso Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, e pedimos que o Senhor nos guie e nos direcione ao longo da exposição desse texto, diante desta parábola que o Senhor contou aos seus discípulos nesse sermão escatológico do Monte das Oliveiras, e nos ajude a compreender o texto de maneira correta e retirar ensinamentos para a nossa vida hoje, retirar aplicações que a gente possa, de fato, Deus, compreender e viver as Suas instruções para a nossa vida. E de nada adianta sermos apenas ouvintes, mas não praticantes da Tua palavra. Então nos ajuda, porque sabemos que precisamos do Teu Santo Espírito para nos ajudar na compreensão, para nos ajudar a crer e para nos ajudar a colocar em prática em nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós aqui essa manhã. É o que oramos e pedimos em nome de Cristo. Amém. Queridos, hoje, para a exposição deste texto, eu vou repetir a mesma fórmula que eu usei na semana passada. Eu vou primeiro fazer toda a explicação da parábola, seguindo versículo a versículo, e aí depois disso eu vou fazer 3 perguntas ao texto, onde essas respostas, encontrar a resposta a essas perguntas, vão nos ajudar a entender melhor tanto o ensino que temos aqui diante de nós, mas principalmente extrair aplicações que sejam proveitosas a nós hoje. Então eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo aqui versículo a versículo. Você pode reparar aí, logo no início do verso 14, que essa parábola, ela inicia sem nenhum tipo de introdução. Apenas o pois aqui é utilizado por Jesus. O que isso significa? Isso demonstra que essa ilustração aqui, ela está diretamente relacionada ao texto anterior. É uma sequência, ele está ligado a tudo aquilo que Jesus já disse. Está ligado a toda essa porção que nós vimos, começa ainda lá no capítulo 24, no verso 36, onde Jesus ele responde aos seus discípulos dizendo: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus disse isso, ele respondeu a pergunta feita lá no início do capítulo 24, no verso 3, onde os discípulos perguntam a Cristo quando essas coisas vão acontecer, qual é a data do seu retorno, da consumação, quais são os sinais que acompanharão a sua vinda com o reino. E aí Jesus está respondendo, ele começa mostrando os vários sinais que acompanharão a sua chegada, até o ponto que ele responde no verso 36, a respeito do dia e da hora, ninguém sabe. Essa informação não nos foi concedida, nem anjos, nem o Filho, senão o Pai. Apenas o Pai sabe a data deste retorno. E aí Jesus começa então a lidar
com essa verdade. Que verdade é essa? A imprevisibilidade do seu retorno. Ele começa a trabalhar essa informação e ele demonstra para nós a importância de sabermos disso pelo fato de ele ilustrar por diversas vezes sobre esse assunto. Ele traz várias ilustrações, uma depois da outra, para tratar uma mesma verdade. Ou seja, essa é uma informação importante que nós como discípulos, precisamos aprender, entender, crer e ter uma consequência na nossa vida a respeito dela. Então veja aí na sua Bíblia que logo após o verso 36, no capítulo 24, nós temos ali essa sequência de ilustrações. Nós temos no verso 38 uma comparação da geração de Noé, do tempo de Noé. Depois ele traz uma ilustração de um pai de família que vigiou a sua casa, em Mateus 24, 43 a 44. Ele segue com a parábola do servo fiel e servo mau, Mateus 24, 45 a 51. Depois ele traz a parábola das 10 damas de honra, Mateus 25, 1 a 13. E agora mais uma parábola sobre o mesmo assunto é proposta. Então todas essas ilustrações, elas estão lidando com o mesmo assunto central. Ninguém sabe qual é o dia nem a hora do retorno de Cristo. Então você pode perceber que todas essas ilustrações, elas começam com uma conjunção conectiva, né? Elas estão sendo conectadas ao texto de Mateus 24, 36. No verso 37 você encontra ali, pois. No verso 42, portanto. No versículo 45, quem é, pois. Mateus 25, 1, então. E agora, Mateus 25, 14, mais um pois é dado. Tudo isso serve para conectar aquele assunto principal. Então, diante do fato de que é impossível saber quando será a consumação do reino, diante desta informação que nós temos de não saber o dia da volta do Senhor, como então os discípulos de Jesus devem viver o tempo presente? Esse é o ponto. Já que nós não sabemos o dia da volta de Cristo, o dia da consumação do reino, como nós devemos viver no tempo presente? É isso que Jesus está ensinando aos discípulos. Qual deve ser a postura deles diante dessa informação? E aí muito já foi dito, muito já foi aprendido aqui por meio das ilustrações anteriores que nós analisamos nas últimas semanas. E agora nós vamos aprender um pouco mais daquilo que Cristo tem a nos dizer sobre esse assunto. Qual é a nossa postura diante da informação que nós, discípulos, temos, que não há como saber quando Cristo voltará para consumar o seu reino no mundo? Então, o verso 14 ele diz, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Então, nessa parábola, Jesus aqui apresenta um homem. Logo mais, nós vamos aprender que esse homem era um homem muito rico. Este homem sai em uma viagem. E aqui, irmãos, preste atenção nas pistas que Jesus está fornecendo aos seus discípulos sobre a realidade da sua volta ao céu e a sua ausência antes do retorno. Jesus já ensinou claramente qual é a sua missão. Jesus já disse aos discípulos, eu vou a Jerusalém, essa última parte, a partir do capítulo 26, nós veremos o trajeto final de Cristo em Jerusalém para ser crucificado, mas Jesus já deixou claro aos discípulos, eu vim a este mundo para morrer. E isso trazia confusão para eles. Como que o Messias, Salvador de Israel, pode morrer? Ele tem que ser glorificado, ele tem que reinar. Como isso é possível? E agora Cristo começa a entregar pistas de que ele voltaria ao céu e que ele demoraria para retornar. Haveria um tempo longo ainda de espera para essa consumação. E então Cristo, ele conta aqui que este homem, antes de sair nessa viagem, ele chamou os seus servos e confiou a ele os seus bens. Ele entregou a eles os seus negócios, o seu dinheiro, para que esses servos administrassem as suas propriedades até que ele voltasse, durante esse tempo que ele está ausente. E aí sempre que a gente lê a Bíblia e vemos relatos sobre senhores e servos, né? Sobre donos e escravos, nós temos a tendência a pensar nesse assunto de acordo com aquilo que nós aprendemos nas aulas de história do nosso país, né? Nós temos a tendência de incorporar à leitura aquilo que nós sabemos sobre a escravidão que houve no Brasil, que houve, né, ao longo da história do nosso país. Só que, irmãos, entender essa dinâmica influenciado pela escravidão de acordo com a nossa cultura traz alguns problemas. Porque a escravidão naquele tempo era um pouquinho diferente.
Nós, quando pensamos em escravos, nós pensamos pessoas sem nenhum tipo de direito, pessoas que foram maltratadas, humilhadas, enfim. Né? O pior tipo de escravidão possível vem à nossa mente. Só que isso é um pouco diferente daquilo que é a escravidão presente na cultura judaica. Havia problemas e excessos na cultura deles? Claro que sim, é óbvio que sim. Mas, por exemplo, na antiguidade, principalmente dentro da cultura judaica, não era nada incomum escravos ganharem dinheiro. Haviam escravos donos de suas próprias propriedades. Em alguns casos, mesmo podendo ter a liberdade, escravos optavam em permanecer como escravos dos seus senhores, por livre e espontânea vontade. Isso está regulado na própria lei mosaica. Então, dentro dessa cultura, era bem comum, queridos, que os senhores, pessoas muito ricas, terem de fazer as suas jornadas de negócio, enfim, longas viagens sem nenhum plano de volta. E essas pessoas, elas deixavam nas suas propriedades pessoas que eles contratavam, pagavam para isso, pessoas livres, eram os contadores daquela época, e também, algumas vezes, eles deixavam os próprios escravos, os próprios servos responsáveis, pessoas de confiança que trabalhavam para eles. E este é o caso aqui da parábola. Então, o que Jesus está contando aqui não é nenhuma novidade para o seu tempo. Os ouvintes dele ali, os discípulos, eles entendiam completamente isso que Jesus está contando. Essa dinâmica de um senhor viajando e entregando as suas propriedades para a administração dos seus servos. Então, Cristo aqui, ele conta esta maneira que o Senhor teve ali de distribuir os seus recursos entre alguns servos que ele escolheu. Então, o verso 15 nos diz que ele a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Nós aprendemos aqui que o senhor desses escravos, ele tinha um conhecimento prévio acerca dos seus servos. Ele sabia que nem todos os seus servos aqui eram tão habilidosos na arte de negociar. E ele distribui a riqueza dele de acordo com esse conhecimento. Eu conheço cada um deles, vou deixar 5 com um, 2 com o outro e 1 com o outro. Então ele distribui aqui 8 talentos entre eles. É importante dizer que talento aqui no texto não significa habilidades, não significa dons pessoais ou coisas do tipo, né? É quase automático nós sermos tentados a olhar para o texto assim. É Deus aqui está distribuindo capacidades, habilidades especiais para as pessoas. A verdade é que o talento é uma medida de peso e que também foi usada como uma medida monetária. Então, assim, quanto que seria esse valor hoje? É muito difícil nós sabermos, porque um talento ele poderia ser de materiais diferentes. Poderia ser um talento de ouro, é uma medida de peso de ouro. Um talento de prata, um talento de bronze. Isso iria variar demais a conversão desses valores para hoje. Mas, por menor que seja o tipo de material do talento, o que é certo é que esse talento valeria pelo menos 6.000 denários. Não ajudou muito, né? Dizer que um talento valia 6.000 denários, né? Não contribuiu. Mas vou simplificar. O denário, queridos, era o valor pago a um dia de trabalho. Quando você lê na sua Bíblia o termo jornaleiro, você não pense que era alguém que entregava jornal naquele tempo. O jornaleiro era alguém que trabalhava por uma jornada de trabalho. Era uma pessoa que estava disposta a trabalhar numa colheita. Naquele dia ele vai lá e trabalha na colheita. E aí por aquele dia ele recebe um denário. É o valor pago por um dia de trabalho. Então, queridos, um talento seria o equivalente a 6.000 dias de trabalho. Um talento na mão de um servo era o equivalente a aproximadamente 20 anos de trabalho. É bastante coisa. Imagine você de uma vez só receber 20 anos de salário na sua mão. É muita coisa. Seria uma alegria poder receber 20 anos de salário. Então, mesmo o servo que recebeu só ele recebeu muito dinheiro. Ele tinha uma grande responsabilidade nas suas mãos. E aí o texto prossegue nos versos 16 e 17. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Então, os 2 primeiros servos, segundo a parábola, entendendo a sua responsabilidade
entendendo o seu privilégio, poxa, o Senhor me deixou 5 talentos. É muito dinheiro. Eu vou imediatamente produzir algo com eles. O que recebeu 2, igualmente, vou imediatamente fazer algo. Então eles sabiam, eram conscientes da responsabilidade que o Senhor tinha dado a eles e também tinham a consciência de que o Senhor um dia voltaria. Ele vai voltar e ele vai pedir contas dessa riqueza. Ele vai querer saber o que eu fiz com esse dinheiro. Então eles saíram imediatamente a multiplicar o patrimônio do Senhor. E aí vem o verso 18. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E aqui o verso 18 inicia com um mas. E aí sempre que um mas aparece no texto, a gente sabe que algo vai acontecer. Mas os outros 2 foram bem, saíram correndo trabalhar, mas o terceiro servo, o que ele fez? Pegou aquele alto valor, cavou um buraco na terra e escondeu todo aquele dinheiro. Aparentemente, segundo o que a Bíblia demonstra, isso era algo comum naqueles dias. Lembram daquele homem que encontrou um grande tesouro enterrado no campo? E aí ele vende tudo que tem para comprar o campo e pegar aquele tesouro? Era, sem dúvida, um método bastante seguro para se guardar dinheiro naquela época. Se o talento era de ouro, de prata, de bronze, podia enterrar e não ia corroer nem nada, dependendo do tempo que ficasse guardado, obviamente. Só que era seguro, mas não era nada lucrativo. Não fazia render, não gerava riqueza. E aqui o que a gente tem que pensar é na postura desse servo. Ele foi desonesto? Não. Ele cometeu algum crime? Ele roubou o seu senhor? Não. Aparentemente, não há nada a incriminá-lo aqui. Talvez ele tenha errado em ter um zelo excessivo, um medo muito grande diante da responsabilidade que o Senhor havia dado a ele. Mas logo mais o texto nos esclarece o porquê, qual foi o grande erro aqui. Então o verso 19 diz que depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Olha aqui mais uma vez, Jesus diz na parábola. Tudo isso aqui um dia viria à mente dos apóstolos. Eles se lembrariam de tudo isso. Mateus relatou essas palavras. Jesus diz, depois de muito tempo, o Senhor voltou. Jesus está ensinando aqui, por meio da parábola, que não apenas o dia do retorno é impossível de nós sabermos, é imprevisível, mas que os discípulos eles deveriam se preparar para um longo tempo de espera. Essa informação ela está também nas outras ilustrações. O servo mau passou a agir daquela maneira por conta da demora do seu senhor, diz o texto. E ele começou a agir como se o Senhor nunca fosse voltar. As amigas da noiva adormeceram porque o noivo estava demorando. Está tudo ali presente. Jesus ensinou. E aqui, mais uma vez, ele diz que o Senhor retorna depois de muito tempo. O ensino é muito claro nessas ilustrações. O erro que Jesus quer deixar claro, que os seus discípulos não podem cometer, é que pela demora do retorno de Cristo, passemos a viver de uma forma como se ele nunca fosse voltar. Vivemos de uma forma como se nós nunca tivéssemos de prestar contas de nossa vida a ele. A exortação ela é a mesma aqui em todas as ilustrações. Nós temos, como discípulos, que viver de forma vigilante, como se hoje mesmo fosse o dia do nosso encontro com o Senhor. Fosse hoje o dia da nossa prestação de contas a ele. E aí então nós chegamos ao momento do ajuste dessas contas com os servos. A partir do verso 20 ele diz, aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse, o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Então ambos os servos aqui dobraram o capital do seu Senhor.
E ambos receberam a mesma recompensa. Eles receberam ainda mais responsabilidades. Jesus diz, olha, vocês foram fiéis no pouco. Embora para a realidade daquele tempo, de pouco não tinha nada. Só que é pouco diante daquilo que eles ainda iriam desfrutar. O Senhor o colocaria sobre ainda mais. É pouco diante daquilo que o Senhor os colocaria. E ainda, o mais importante, o Senhor promete, vocês vão compartilhar da minha alegria. Vocês vão compartilhar da alegria do seu Senhor. E aqui, irmãos, há quem defenda que a palavra alegria poderia ser traduzida por festa. Como se o Senhor estivesse ali preparando uma festa para honrar esses servos. E aí então chega o momento do terceiro servo prestar conta da sua administração. Verso 24 e 25. Chegando por fim o que tinha recebido um talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Então o terceiro servo ele chega já cheio de desculpas. E aí logo me vem à mente uma frase de Jonathan Edwards. Pessoas orgulhosas são extremamente defensivas. Pessoas orgulhosas, elas já chegam logo com uma justificativa. Não admite o seu erro. Não admite as suas responsabilidades. O servo mau aqui, ele tinha consciência da sua culpa. E ele logo chega se justificando. E na sua justificativa, ele diz aqui, ele alega que ele ficou com muito medo do seu Senhor. Ele está dizendo algo assim como se fosse, fazendo uma paráfrase, Eu sei que o Senhor é o melhor de todos os investidores. Eu sei que o Senhor colhe até mesmo onde não plantou. Porque ninguém é tão esperto, ninguém é tão inteligente como você. E por isso eu fiquei com muito medo. Fiquei com medo disso. E para não correr nenhum risco, para não perder dinheiro com os meus investimentos errados, eu preferi enterrar esse dinheiro. E aí ele termina dizendo, aqui está o que é seu. É como se ele dissesse, pega logo isso aqui e para de me atormentar. Pegue logo isso aqui que é seu. E quem lida com investimentos, se alguém tem algum tipo de experiência, eu já conversei com pessoas que lidam com isso, que investem, enfim, os melhores investimentos, os mais rentáveis, normalmente envolvem riscos. São os variáveis, que oscilam. E para você se dar bem nesse tipo de investimento, você precisa ter muito tempo disponível e muito estudo. Senão é melhor pagar para alguém que faça isso. Você paga uma comissão, a pessoa vai lá e investe para você porque ela se dedica só àquilo. Se você não tiver tempo de estudo e de trabalho, provavelmente você vai perder nos seus investimentos. Então aqui o servo, ele parece que tem esse pensamento de não querer se aprofundar, de não querer gastar tempo aqui. Se você vai investir na bolsa de valores, provavelmente você não vai nem poder dormir direito, porque você tem que acompanhar a bolsa de vários países, Enfim, envolve pessoas que ficam realmente, chegam a ponto de ficar louco o negócio. Não quer perder e aí vive daquilo, aquilo vira. E aqui qual é a resposta que o Senhor dá ao seu servo diante dessa justificativa? Diz ali no verso 26 e 27, mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Então o Senhor aqui, sábio como é, logo identificou que o problema dele não era um excesso de zelo. Não era temor diante do fracasso. O problema dele era outro, era a preguiça. O servo ele não queria trabalhar. Ele não queria suar para honrar a confiança que havia sido depositada nele. Ele seguiu o caminho mais fácil. Se o motivo fosse uma preocupação genuína com os investimentos, com perder, o mínimo que ele teria que ter feito, segundo o próprio Senhor, é ir até o banco e aplicar aquele dinheiro numa aplicação segura. Coloca lá na poupança, pelo menos assim eu recebo o meu dinheiro e mais algum tipo de rendimento. Então o Senhor identificou que o problema dele era não querer trabalhar. Era não querer fazer nada, era desfrutar daquele tempo da viagem do seu Senhor com as perninhas para o ar. E aí, então a parábola encerra no verso 28 e 30. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo que tem mais será dado, e terá em abundância.
Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lança-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então o texto diz que o Senhor tirou aquele talento que ele havia dado a ele, deu ao primeiro dos servos ali, que havia multiplicado os 5 talentos, e este último então é considerado como um servo inútil. Ele é então lançado para fora da presença do seu Senhor, nas trevas, onde, segundo Jesus diz, haverá choro e ranger de dentes. E aqui, mais uma vez, Cristo ele usa essa expressão, que é comum no Evangelho de Mateus, trevas, choro e ranger de dentes, que simbolizam, de acordo com os outros textos, ficar de fora do reino, é ser afastado eternamente da presença de Cristo, do Messias, não desfrutar de suas promessas e da comunhão com o Senhor. Então, diante de tudo aquilo que nós aprendemos aqui sobre a parábola, meu propósito a partir de agora é responder algumas perguntas que vão nos ajudar a entender melhor esse ensinamento e também a aplicar o texto em nossas vidas. A primeira pergunta, diante daquilo que Jesus ensina aqui, diante daquilo que ele expõe na sua parábola, é: o que Deus espera dos seus servos? O que Deus espera dos seus servos diante do texto? Diante do assunto que Cristo está tratando, fica muito claro que a ilustração demonstra a maneira como os discípulos de Cristo devem viver enquanto esperam o seu retorno. É outra vez uma exortação, um chamado a nós, discípulos, vivermos de forma vigilante. Como discípulos, como servos do nosso Senhor, nós precisamos viver diante da expectativa do seu retorno, diante da expectativa de nos encontrarmos com Ele. E aí, quando esse dia chegar, estar prontos a prestar contas dos recursos que Ele nos deixou administrando. E a Bíblia, irmãos, ensina a nós que todos os nossos recursos, sejam eles materiais, sejam eles espirituais, tudo provém do Senhor, que é o autor, o criador e o proprietário de tudo e de todos. Em relação aos nossos recursos materiais, nós lemos, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18, diz assim: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas. Diz, olha, jamais, se você tem um pouco mais de recurso, pense, é o meu trabalho que me proporciona, porque eu sou uma pessoa que estudo muito, que me dedico, eu sou trabalhador, é a força do meu braço que faz com que eu tenha tudo o que eu tenho. Ele diz assim, não esqueça do Senhor, porque é Ele que te dá forças. Se não é o Senhor, você não tem o ar para respirar. Se não é o Senhor, você não tem como levantar da sua cama. É o Senhor quem me capacita a isso. Eclesiastes 7,14 também diz que no dia da prosperidade seja feliz, mas no dia da adversidade considere que Deus fez tanto este como aquele. Ou seja, o autor de Eclesiastes está dizendo, olha, não importa a circunstância da sua vida, seja em prosperidade, seja em dificuldade, ambos vêm do Senhor. Ambos. Deus é aquele que dá pobreza e é o que dá riqueza. Ele é o dono de tudo. Já o Novo Testamento, nós encontramos também sendo desenvolvida a doutrina dos dons sobrenaturais do Espírito. O Novo Testamento ensina que cada crente no Senhor, no momento da conversão, ele recebe o Espírito Santo. No momento da conversão. A Bíblia ensina isso. A Bíblia não ensina que receber o Espírito Santo como uma segunda bênção posterior. Muitos creem no batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito ocorre no momento da conversão. É quando Deus remove a nossa rebelião e nos faz crer nele. Neste momento, nós saímos da morte para a vida. Nós recebemos o Espírito Santo como selo, como penhor, como segurança da nossa salvação. E aí Deus diz, por meio da palavra, que no momento da conversão Deus concede dons aos crentes. Dons sobrenaturais para que eles possam usar em favor da comunidade dos salvos. Auxiliar uns aos outros. Com que objetivo? Chegar à maturidade. E quando eu falo dons sobrenaturais, queridos, eu não estou falando de fazer coisas sobrenaturais.
sai curando pessoas, sai fazendo coisas inexplicáveis. É um dom que vem do alto, que não vem de nós, ele vem de Deus. E Efésios 4, 11 a 14, ele fala sobre isso. Efésios 4, 11 a 14, Paulo diz ali: e ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, olha, Deus concede dons para servir uns aos outros. É para usar na comunidade. E é para que isso? Qual é o objetivo? Edificação do corpo, crescimento, maturidade, unidade da fé, conhecimento do Filho. É para isso que Deus nos dá os dons. Para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Quanto crente aí jogado de um lado para o outro, qualquer novidade. Ai, lá na igreja agora tem dança profética. Vamos lá ver esse novo. Você está sendo jogado de um lado para o outro. Não param nas igrejas, de um lado para o outro. Não tem crescimento, não tem conhecimento do Filho. Não chegam ao estado de pessoa madura e aí são incapazes de lidar com qualquer vento de nova doutrina. Para isso que servem os dons. Agora, se eu entendo isso, se eu creio ser um verdadeiro discípulo de Cristo, se eu entendo ser realmente um servo de Deus no mundo, se eu creio que os recursos que eu hoje tenho, que estão diante de mim, sejam eles materiais ou espirituais, provêm da sua graça. Se você compreende isso, se você crê nisso, que tudo que você tem vem do alto, o que essa parábola lhe ensina? O que Deus espera que você faça como um servo? A resposta é muito clara. Deus espera que você use os seus recursos, os recursos que Ele lhe concede para produzir frutos, para multiplicar. E não é uma multiplicação por meu próprio benefício. Não é multiplicar a minha riqueza, o meu patrimônio, mas é multiplicar em favor do reino de Deus neste mundo. Deus tem me dado mais do que eu preciso para pagar as minhas despesas básicas da minha família? Sim. Então, como eu posso usar o recurso excedente em favor do reino? O que eu posso fazer para fazer o nome de Cristo ser conhecido? Deus me abençoa com um carro. Como que eu posso usar esse carro em favor do reino? Glorificar a Deus por meio deste bem que Ele me concedeu. Esse é o tipo de pensamento que Deus espera de nós, os discípulos. A maneira como nós administramos os nossos recursos materiais, eles falam muito sobre se eu estou vivendo de maneira vigilante ou não. Se eu estou vivendo diante da expectativa da iminente volta de Cristo, da prestação de contas. Isso fala muito, queridos. Esse tempo atrás, recebi uma pergunta do Ministério God Question, lá tem um site que responde perguntas bíblicas, e aí uma pessoa perguntou, mandaram essa pergunta para mim responder: pastor, é pecado um cristão fazer cirurgia plástica? E essas perguntas que a gente adora correr, né? Tem outra coisa para perguntar, uma dúvida teológica, é mais fácil, né? E o que eu respondi? Eu respondi que para um cristão tudo é lícito. A Bíblia é clara nesse sentido. Tudo o cristão pode fazer. Mas nem tudo edifica. Nem tudo traz a nosso crescimento. E aí sempre que a gente faz, o cristão pode, mas, né, sempre tem um mas, a gente tem que parar para pensar. Diz, o pecado não é a cirurgia em si. É óbvio que não é pecado isso. Mas avalie a motivação. Avalie a motivação do porquê. Considere, sinceramente, se um servo vigilante do Senhor conseguiria investir uma grande quantidade de dinheiro em um tipo de coisa como essa. Será que isso não é apenas alimentar
um ídolo do seu próprio coração. Como o pastor Adriano estava falando antes, a cultura, ela tenta, não a cultura em si, mas o mundo que vive em rebelião contra Deus, ele está o dia inteiro tentando nos engolir. Nós vamos absorvendo coisas do mundo. E nós passamos a achar que tudo pode, nada tem problema. Mas e o nosso coração diante disso? Como ele falou, o pastor falou aqui, se vestir de branco no ano novo é superstição? Minha filha perguntou, a Isa perguntou para mim isso no ano novo. Eu digo, filha, depende da cabeça de quem está usando. Se a pessoa está usando branco ali pensando, olha, eu vou usar branco porque isso vai me trazer algo bom para o próximo ano, é superstição. Mas se a pessoa nem pensou nisso, botou a roupa que viu lá, isso é superstição? Não. Mas olha só se não é um ponto de você pensar, será que eu não estou sendo absorvido por uma cultura? Por algo que o mundo diz que tem que ser? Da maneira como o mundo procede? Então esse é o ponto. Milhares de reais, queridos, são gastos todos os anos por pessoas que dizem seguir a Cristo apenas para sustentar a sua própria vaidade. É fato. É fato. Não só vaidade, outras tantas coisas que não têm valor para o reino, que não geram riquezas. Um dia prestaremos contas. É o que o texto nos diz. É o que Cristo quer deixar claro a nós. Um dia nós vamos prestar contas dos recursos. É bem provável que a maioria de nós aqui, não falo por mim mesmo, nós temos lá no nosso guarda-roupa várias roupas que nós nunca usamos. Bem provável que isso aconteça. Todos nós. E isso ocorre porque Deus tem nos dado mais do que nós precisamos. Tenho certeza que todos nós aqui temos mais do que de fato precisamos. Agora, de acordo com a parábola, será que acumular peças de roupa é viver como um servo cuidadoso? Vigilante? Será que é viver como bons servos que multiplicam para o seu Senhor? Então essas coisas, irmãos, que a gente tem que pensar. Isso é transformação da mente, é renovação da mente, Romanos 12, 2. A gente muitas vezes tem que lidar com coisas que nós não queremos lidar. Falar coisas que muitas vezes a gente não quer ouvir. Mas esse é o processo para o nosso amadurecimento. É confronto com o que a Bíblia nos diz. Isso nos choca se somos verdadeiros discípulos, porque nós estamos num processo de maturidade. Ninguém é maduro o suficiente. Isso só é completo na eternidade. Mas aqui nós vamos nos chocar e a palavra vai trazendo luz e vai expondo os nossos erros e vai trabalhando e Deus vai moldando o nosso caráter. O que não pode acontecer e o que é mais triste, irmãos, é que talvez você possa concordar com isso agora. Sair daqui pensando, nossa, é verdade, eu tenho que rever algumas coisas. Mas no outro dia voltar a uma vida imprudente. E se talvez isso venha a ocorrer, talvez seja porque você não tem uma verdadeira convicção de que esse texto que nós estamos lendo é verdadeiro. Talvez você não tenha convicção de que um dia vai mesmo prestar contas à sua vida. Vai prestar contas ao Senhor que lhe deu todas as coisas. E o grande problema é que falta de convicção sobre o acerto de contas normalmente está atrelado à falta de convicção sobre a primeira vinda. Eu não creio realmente que Cristo veio e morreu na cruz pelos meus pecados. E aí eu não creio também que haverá um dia de prestação de contas. E isso impacta a minha vida no dia a dia. Isso é uma verdade também para os dons do Espírito. Todo crente recebe dons para serem usados em favor do corpo. Se você é crente, você tem que servir. Isso não é opcional. Quando você não faz isso, você se torna um servo preguiçoso. E a preguiça é o caminho mais fácil, né, irmãos? Porque servir aos irmãos tem um custo. Não é fácil. Você tem que abrir mão de si mesmo, abrir mão do seu tempo, abrir mão das suas vontades. E não caia no erro, queridos. E aqui eu falo pessoalmente. De achar que você já é um servo que fez bastante.
Ah, mas eu já fiz tanto no ano passado. Acho que esse ano eu posso tirar um pouco o pé. Esse ano eu posso fazer menos. Ah, mas olha só o que eu já caminhei com o Senhor. Ah, tudo que eu já fiz pelo Senhor. Muitos pastores caem nesse erro. E achar que já fizeram muito, que está na hora de descansar. Que se aposentar é jogar as perninhas para o alto e só curtir a vida. Só que não importa o que você fez no passado. Importa o que você faz hoje. Importa o dia que o Senhor voltará. A maneira como Ele irá lhe encontrar. Há vários exemplos bíblicos disso. Judas, ele começou entre os apóstolos. Mas onde ele terminou? Enforcado. Saul começou entre os profetas. Onde ele terminou? Uma macumbeira. Uma médium. Então, queridos, nós precisamos servir. Nós precisamos administrar com sabedoria os nossos recursos. Ah, mas pastor, eu não sei qual é o dom que Deus me deu. Sirva de alguma forma, irmão. Experimente algo. Sirva e veja aonde que você tem mais disposição. Mas faça alguma coisa. Não espere um anjo vir do céu dizer que você tem que fazer tal coisa. Servir é um mandamento. Se você não sabe o que fazer, ore pelos seus irmãos. Você já está servindo ao Senhor. Eu lembro minha esposa, quando a Rafa era pequenininha, ela reclamava para mim, né, que não sentia útil ao reino, que não conseguia servir porque demandava muito trabalho, né, bebezinho novo e tal. E talvez seja a situação de muitas mulheres, né, a igreja tem várias mulheres grávidas e crianças pequenas, mas servir ao Senhor é cuidar de sua casa, é conduzir os seus filhos no caminho do Senhor, isso é servir. Você já está administrando de maneira proveitosa os dons que o Senhor lhe deu. Cuidando do lar, fazendo coisas como se fossem ao Senhor. Trabalho diário, cotidiano, mas como se fosse ao próprio Deus. É isso que o Senhor espera de nós, seus discípulos. Que a gente viva diante da iminência do seu retorno. Que sejamos servos prudentes e trabalhadores. E que usemos os recursos que Ele nos concede em favor do seu reino neste mundo. Sabendo que um dia nós vamos estar diante dele e nós vamos ser retribuídos por isso. E é desta realidade que descende a segunda pergunta. Qual a retribuição do Senhor? Qual é a retribuição do Senhor? O que Jesus ensina na parábola, sobre o momento em que ele chama os seus servos e retribui conforme o seu trabalho, isso não é nenhuma novidade quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, de Gênesis e Apocalipse. Existe presente no ensino bíblico uma lei da semeadura e da colheita. Desde Gênesis, né? Se você comer desse fruto, morrerás. Se forem obedientes aos meus mandamentos, vocês serão abençoados. Se não obedecerem, vão sofrer consequências. E assim prossegue. Quem planta corrupção, colhe corrupção. Quem planta justiça, colhe justiça. E segue a lista. E na parábola, aqui nós temos o Senhor retribuindo os seus servos de acordo com aquilo que eles realizaram, administrando os seus recursos. 2 dos servos receberam uma retribuição positiva e uma retribuição negativa. Para 2 dos servos, os que multiplicaram, a retribuição foi concedida por meio das palavras do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Então existe aqui a aprovação por parte do Senhor. Ele aprova o trabalho realizado. Ele diz que o servo que administrou uma pequena riqueza, ele vai receber a promessa de ter ainda mais responsabilidades. Ele vai passar a administrar quantias ainda maiores. E além disso, dentro do pacote da retribuição, ambos são convidados a participar da alegria do Senhor. E aí quando nós olhamos as promessas escatológicas de Deus para o seu povo, fica bem fácil de compreender essas palavras aqui de Jesus na parábola. Olha alguns exemplos disso. Romanos 8,17, ele diz, e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha que promessa maravilhosa. Nós não temos só um pedacinho, nós somos herdeiros. Como filhos, nós temos parte.
Aí você tem 1 Coríntios 6,13, onde fala sobre mais responsabilidade. Olha só o que diz o texto. Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Mas, pastor, eu nem terminei o 1º grau. Mas, pastor, eu não cursei direito. Como é que eu vou julgar os anjos? Deus diz, olha, não importa. Vocês terão grandes responsabilidades no reino. Olha o que vocês vão ter parte. E a melhor de todas, Apocalipse 21, versos 1 a 7, que diz: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, não existirá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Promessa da alegria com o Senhor. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Uma promessa maravilhosa. Participar da alegria do Senhor. Agora, do outro lado, nós temos a recompensa negativa, que foi dada ao servo que foi preguiçoso, que viveu de maneira imprudente, que não considerou seriamente um dia de prestação de contas. E algumas pessoas sugerem, queridos, que esses 3 homens aqui já que eles são apresentados como servos, que essa parábola estaria falando de crentes. Todos são crentes aqui. Então essa retribuição negativa seria só um constrangimento diante do Senhor por não ter sido um crente frutífero. Mas qual o problema nisso? O problema é você querer achar significado em tudo na parábola, algo que eu já comentei aqui outras vezes. Você olha lá, tem um Senhor aqui na parábola. Ele claramente é uma representação de Deus. Né? Mas já que tem Senhor e tem servos, todos são então servos dele, no sentido de todos são crentes. Você começa a atribuir o significado a tudo. Mas nós temos aqui uma mensagem que está sendo transmitida. E a mensagem que Deus dá ao servo inútil, ela é muito forte. É usada a mesma linguagem que Cristo usa em outras oportunidades para falar de perdição eterna, para falar de tormento do inferno. Então, quando nós lemos o verso 30, ele dizendo para o servo inútil, lança-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso parece um constrangimento para um crente? Você consegue imaginar Deus falando para um crente algo assim? Para um salvo, para uma pessoa que foi o alvo do seu amor gracioso? Não, né? Fica difícil de imaginar. Imagina você ouvir isso do Senhor. Servo inútil. Mas eu estou salvo pelo menos, né? Eu estou salvo e ainda eu aceito receber, né? Mas aqui claramente não é isso que está sendo falado. Parece muito mais com palavras que nós encontramos na sequência de Apocalipse 21, no verso 8. Quando o texto diz: Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Separação eterna. Morte eterna. Então, qual é a retribuição do Senhor? Para aqueles que creem e que por conta disso vivem de maneira prudente, confiando que o Senhor voltará e pedirá contas dos recursos que Ele nos disponibilizou, a retribuição ela é maravilhosa. Ser colocado sobre mais responsabilidade e desfrutar do Senhor e da sua alegria eternamente. Já para o imprudente, o insensato, os que vivem na incredulidade, como se nunca fossem prestar contas de nada, que vivem seguindo os seus próprios pensamentos, satisfazendo as suas próprias vontades, a retribuição ela é severa.
choro e ranger de dentes, tormento e separação eterna. E aí então nós chegamos à terceira e na última pergunta desta manhã, e provavelmente a mais importante para você. A terceira pergunta é: quem sou eu na parábola? Quem sou eu na parábola? Essa é a pergunta que todos nós temos que nos fazer quando nós a lemos. Quem sou eu entre estes servos aqui? Todos nós somos um deles. Todos nós. Nós vamos nos enquadrar em um desses servos. E aí você tem que pensar, o que eu tenho feito com os recursos que o Senhor me entregou? De acordo com aquilo que eu tenho feito, que retribuição eu receberia? A Bíblia constantemente nos coloca diante de escolhas entre caminhos. O que faremos com Jesus? Creremos nele ou o rejeitaremos? O que faremos com os seus mandamentos? Vamos viver em obediência a eles ou em rebelião? Que cheiro o Evangelho tem para mim? De vida ou de morte? Qual a família eu pertenço? A de Deus ou a do diabo? A Bíblia direto nos coloca nessa escolha, nesses momentos de decisão. E segundo a parábola, ou nós vamos ser pessoas que vivem conscientes do trabalho que nós temos que realizar, como administradores do recurso que o Senhor nos concede, e aí então nós vamos trabalhar para usar esses recursos em favor do reino neste mundo, ou viveremos como preguiçosos, que nunca se comprometem, que vivem na insensatez, como nós vimos na semana anterior, que lê, que olha, que até concorda, mas que não põe em prática em suas vidas, que vivem como se nunca fossem prestar contas de nada. E o texto nos exorta a viver diante dessa perspectiva. Não foi por acaso que Cristo enfatizou essa realidade. Não foi por acaso que Mateus relatou o ensino de Cristo no seu Evangelho. Como discípulos, nós temos que frutificar. Nós precisamos viver de maneira vigilante, conscientes, ser bons despenseiros de Deus no mundo. Porque essa é uma evidência segura de que de fato nós cremos. Viver como bons administradores é uma evidência segura que há em nós uma fé salvífica. E não apenas uma confiança. Uma fé que muda, que transforma. E aqui mais uma vez eu reforço, nós não vamos ser salvos por isso. Salvação vem de graça. Mas eu não posso cair no erro de achar que eu sou salvo sem apresentar nenhuma evidência disso. Paulo, em Filipenses 2, 12 a 13, ele mostra bem esse contraste. A necessidade que nós temos de nos esforçar, demonstrar evidências da salvação em nossa vida, diante da consciência clara de que tudo é graça. O apóstolo Paulo ele fala lá, exorta aos filipenses dizendo: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Eles permaneçam obedecendo. Desenvolvam, trabalhem pela salvação de vocês, façam algo, mostrem as evidências. E se o texto parasse aqui, nós poderíamos até dizer, olha, precisa de obras, você precisa desenvolvê-la. E aí ele continua dizendo, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Olha, busque, trabalhe, mas se você estiver sendo um bom administrador, saiba que é Deus quem está trabalhando em você. É Ele quem está operando tanto você querer quanto realizar. Tudo é graça, tudo vem segundo a sua boa vontade. Então eu peço agora, irmãos, que você olhe para a sua vida neste último ano que passou e que você responda essa terceira e última pergunta. Quem sou eu na parábola? Qual dos servos presentes do texto de hoje eu melhor me encaixo? Quais as palavras que o Senhor diria a você se lhe encontrasse hoje, diante daquilo que você produziu em favor do reino com os recursos que Ele lhe deu? O que você ouviria do Senhor? Qual seria a resposta? Quem é você aqui nessa parábola? Pense um pouquinho sobre isso, por um instante.
Então, diante da resposta que você chegou, eu peço que você planeje, que você vislumbre qual servo você quer ser neste ano que está se iniciando. Qual servo você quer ser em 2022? Qual deles? Qual palavra você gostaria de ouvir do seu Senhor se neste ano você prestasse contas da sua vida a Ele? E com isso, queridos, nós encerramos uma parte importante aqui do sermão, desse último sermão de Jesus, no Evangelho de Mateus, onde Cristo lida aqui com a informação lá de Mateus 24, 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, sem nem o Pai. E aí, diante disso, Jesus exorta os seus discípulos a viverem de maneira vigilante, atentos, a não imitar a geração dos tempos de Noé, que ignoraram os sinais, que deixaram com que a rotina comum sepultassem a eles nas águas do dilúvio. Cristo nos exorta a agir diferente de um mundo em rebelião contra Ele, diferente dos religiosos, diferente de hipócritas. Ele nos exorta a não sermos insensatos, pessoas que, tendo o conhecimento da mensagem bíblica, vivem como se ela não fosse verdadeira. Deus espera de nós, os verdadeiros discípulos, pessoas que vivem diariamente diante da ardente expectativa, da ardente certeza do seu retorno, como bons administradores, a multiplicar, a frutificar em favor do reino de Deus neste mundo. Que Deus nos ajude ao longo deste ano a sermos servos bons e fiéis. Vamos orar. Santo amado Pai, bondoso Senhor, louvado sejas Tu pela Sua palavra, que sempre nos encoraja, que nos confronta, que nos ensina, Senhor. Louvado seja o Teu Santo Espírito que vem a nós e nos convence dela, que nos faz mudar a nossa trajetória, que realmente nos converte o nosso caminho, que nos faz perceber aquilo que há errado em nós e nos ajuda a consertar, que o Senhor está fazendo uma obra em cada um dos seus filhos, transformando diariamente a imagem do seu Filho. Isso é maravilhoso. Pai, que o nosso desejo ao longo deste ano seja, de fato, vivermos como os bons servos teus, administradores conscientes dos teus recursos. Que nenhum desejo na nossa vida seja maior do que o ouvir da boca do nosso Senhor as palavras: muito bem, servo bom e fiel. Pai, que isso seja aquilo que mova as nossas vidas. Que a gente entenda o quanto essa vida é passageira, temporária, o quanto aquilo que muitos consideram como bens são coisas que não têm valor eterno, que depreciam, que perdem o seu valor com o passar dos dias. Nos ajuda, Senhor, a não vivermos de acordo com o curso deste mundo. Nós vivemos na contramão, Senhor, proclamando o nome do Senhor onde quer que a gente vá, proclamando verdadeira salvação, aquela que só é encontrada no Filho, no sacrifício perfeito que Ele nos deu. Não sejamos, Senhor, insensatos, imprudentes, servos maus, infiéis, mas que sejamos aqueles que administraram bem os seus recursos. E não para a nossa própria honra e glória, mas para a honra e glória daquele que nos salvou. É o que nós oramos e desejamos em nome de Cristo. Amém.